Boa noite. O espetáculo protagonizado pelos deputados federais que votaram o pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff no último dia 17 repercutiu internacionalmente. Houve quem classificasse o episódio como um circo dos horrores. Essa reverberação traz à discussão um velho tema da pauta política brasileira, a quebra do decoro parlamentar, assunto que será tratado agora aqui no Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa o procurador do Estado, advogado e professor de Direito Constitucional, Marcelo Casseb, o deputado estadual e presidente da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Tony Gel, e também o jornalista Sérgio Montenegro. Boa noite. Grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Primeira coisa, a gente pode entender o decoro parlamentar como um comportamento honrado? É isso? Olha, Estela, eu acredito que o decoro parlamentar, ele decorre de toda uma construção, de um processo histórico que é quase um contraponto ao Estatuto dos Congressistas, ou seja, uma série de prerrogativas que tem por objetivo assegurar o livre exercício do cargo, do mandato em prol do povo. Já o decoro seria, nos termos do que a própria Constituição Federal coloca, seria a obrigação que o parlamentar tem de, tendo em vista essas prerrogativas, se adequar a uma pauta de conduta que seja minimamente ética, moral, de acordo com os parâmetros que a própria sociedade espera que ele exerça o seu mandato. E aí, a gente pode compreender esse conceito, esse comportamento ético, honrado, da mesma forma para a Câmara de Vereadores, para as Assembleias Legislativas, para a Câmara Federal, para o Senado, ainda que cada uma dessas instituições tenha o seu próprio regimento? O que norteia é a mesma coisa? Na verdade, nós somos uma democracia representativa. Como tal, o parlamentar, ao chegar a uma Câmara de Vereadores, a uma Assembleia Legislativa ou distrital, que é o caso da Assembleia de Brasília, que é a Assembleia Distrital, ou chegar à Câmara Baixa ou à Câmara Alta, ele tem que ter a consciência de que ele ali está representando, não é, o povo da sua cidade, do seu estado, não é, a soberania popular, que é no caso da Câmara dos Deputados. Já no Senado, não é, o representante tem que ter a consciência de que ele está representando ali o seu estado. Como tal, o comportamento dele tem que ser adequado. Aliás, eu gosto de dizer que quando você é escolhido para representar alguém, sua responsabilidade é mais que dobrada até. Uma coisa é você se autorrepresentar, outra coisa é você ter a responsabilidade de representar alguém e, para isso, você receber uma delegação. Então, o seu comportamento tem que ser adequado, como ainda há pouco falou o professor Marcos aqui. O decoro parlamentar, à luz do jornalismo, ou visto por um jornalista que cobre política há muitos anos, como você, Sérgio. Veja só, a palavra decoro já é uma coisa muito forte, né? A gente fala decoro, existe o decoro pessoal, que é que nós todos temos que ter, né? Você não pode, por exemplo, cometer um ato no meio da rua que você pode ser preso por quebra do decoro pessoal. No caso dos parlamentares, tem uma coisa engraçada. Eles fizeram um código de conduta parlamentar que foi inserido no regimento interno da Câmara. Eu até dei uma olhada nisso dias desses aí, em que estabelece questões que como o deputado deve se portar e como não se portar. Pois bem, o primeiro inciso ou o segundo, se eu não me engano, é não defender interesses privados, não receber remuneração por ações parlamentares, não fazer lobby, tá? Coisas dessa natureza, que a gente vê acontecendo no parlamento
dioturnamente. Então, isso já por si já seria uma quebra de decoro parlamentar. Mas ninguém é processado por isso. A gente não vê isso. A gente vê quando estoura, por exemplo, o mensalão, que acho que foi o caso mais notório de todos. Que muito engraçado, porque depois veio o mensalino de Severino Cavalcante, com 10 mil reais ele teve que renunciar ao mandato para não ser cassado. Mas o mensalão, por exemplo, você teve 7 parlamentares cassados pelo mensalão. E foi o caso que eu acompanhei, acho que mais de perto. E esses 7, todos tinham infringido pelo menos 1, 2 ou 3 incisos do Código de Ética Parlamentar. Mas é uma coisa assim, é muito engraçado, porque é uma linha tênue demais. E mesmo que o parlamentar infringe aquilo ali, a gente vê acontecer, né? Fulano recebe propina, fulano indicou cargo onde não podia, enfim. Mesmo que aquilo ali venha acontecer, há um processo extenso, bem extenso, para que o deputado chegue à cassação, que inclui uma provocação, o Ministério Público, uma comissão de ética e tal. É uma coisa que, em vez dela caçar, ela mais que protege do que caça. Mas não necessariamente a punição tem que ser a cassação. Não, há várias punições. Né? Há várias punições aí, desde censura, né? Depende do nível, não é? Depende da gravidade, do decoro, não é? Da falta de decoro. Não é? Então, vai desde uma advertência, não é? Escrita, a uma suspensão por alguns dias. No máximo 6 meses, né? É o máximo que permite 6 meses. Até a cassação. Então, vai depender da gravidade, né? Um ponto interessante é que a questão do decoro parlamentar e a subsequente punição é sempre um juízo político do próprio órgão parlamentar, seja Câmara, Senado, Assembleia. Inclusive sujeito a corporativismo. E justamente esse é o ponto, porque ainda que esteja claramente configurada a violação ao Código de Ética, aos deveres do parlamentar, pode-se entender que, por uma questão política, e dentro dessa questão política a gente entende tudo aquilo que envolve o complexo leque de interesses dos parlamentares, se opta por não adotar uma consequência. Caso bastante emblemático é o do próprio presidente da Câmara hoje, Eduardo Cunha, para quem se sugere, segundo se divulga na imprensa, talvez uma advertência pelo fato de ele ter mentido ou omitido a titularidade de uma conta. Então, eu vou aproveitar o que o senhor acabou de colocar e vou chamar, a gente tem um trechinho do depoimento de Eduardo Cunha à CPI da Petrobras, quando ele nega a existência de contas dele no exterior. Eu vou pedir para o diretor do programa para a gente assistir, aí depois a gente pega a partir desse ponto. Delegado Valdir, claro e textualmente as coisas bem concretas. O senhor Fernando Soares não representa o PMDB e não representa a mim. Não tem qualquer tipo de conta em qualquer lugar que não seja a conta que está declarada no meu imposto de renda. E não recebi qualquer vantagem ilícita ou qualquer vantagem com relação a qualquer natureza vinda desse processo. Ou seja, aí ele teria mentido para os seus pares e isso configura quebra de decoro parlamentar. Sim. Mas esse depoimento, vale ressaltar, isso foi antes, se eu não me engano, das revelações dos bancos suíços. Isso foi na CPI da Petrobras. Pronto, que comprovou. E ainda assim, é bom que se diga, semana passada, ele conseguiu se livrar dessas acusações de envolvimento com a CPI da Petrobras. Ele está agora sujeito na comissão, no Conselho de Ética apenas a uma punição por ter mentido. Enquanto está provado agora, mais do que nunca, pelo Ministério Público Suíço e aqui também, que ele tinha 4 ou 5 contas, depois da mentira. Tanto que esta semana, ou semana passada, foram admitidos pelo Supremo Tribunal Federal 2 novos inquéritos contra o próprio Eduardo Cunha, em função dessas novas revelações que ocorreram. Deputado, o senhor que é da Comissão de Ética aqui da Assembleia Legislativa, explica. É a ponta da linha, né, Tony? Na verdade, aí entra um pouco do direito, não é? Da discussão, do contraditório. Há algumas questões aí nas quais
o presidente da Câmara se pega, obviamente, seus advogados, que não são advogados, né, simples, são advogados, né, com muito conhecimento, e aí eles defendem a seguinte tese: o que ele disse, ele permanece reiterando de que não tem conta no exterior. Bom, o que seria conta no exterior? Conta no nome dele, a conta número tal, etc. E tal. O que é que foi descoberto? Descoberto que ele é beneficiário das chamadas offshore, que é um tipo de conta lá que alguém administra e que alguém é beneficiário, mas não é conta direta, ele está se apegando a isso, ou seja, é o que se não é uma conta corrente, não é uma conta corrente, é um aqui. bypass aí numa história e tal, uma maneira que as pessoas têm, né, quem tem dinheiro e que tem lá no exterior e que não quer pagar imposto, etc. e tal, busca aí um paraíso fiscal qualquer, né, e são beneficiários dessas offshore. Então ele está se apegando a isso e afirmando que não mentiu, que não faltou com a verdade. Eu entendo que, ainda que ele não tenha faltado com a verdade, ele faltou, obviamente, com uma questão que a gente chama de assumir que ele não tem uma conta, mas que é beneficiário. Ele deveria ter dito, ele deveria ter assumido. Olha, conta eu não tenho. Ele se omitiu, ele omitiu uma verdade. Ele não faltou com a verdade, mas omitiu uma verdade. Então, ele poderia ter informado melhor, não é, aquele colegiado que ele não tem conta, mas ele é beneficiário. Por que ele não fez isso? Porque ele nunca declarou, não é, oficialmente, nas suas declarações de imposto de renda, que ele era beneficiário dessas contas. Portanto, ele não poderia dar essa informação. Ainda sem sair do caso Eduardo Cunha e considerando aí tudo o que pesa contra ele até esse momento, e o fato dele não ter sido punido minimamente por nenhuma das acusações até agora, eficiência da defesa ou corporativismo? Eu acho que existe uma defesa, sem dúvida alguma, eficiente, porém, até por falar aqui em quebra de decoro, um dos deveres do parlamentar é não utilizar de suas próprias prerrogativas de modo a retardar ou acelerar atos processuais com o objetivo de conseguir algum resultado ao final do processo. Então, claramente, na forma de condução dele, como presidente da Câmara, em relação ao processo que ainda hoje se desenvolve no âmbito da Comissão de Ética, se percebe que ele tem se valido de certas artimanhas, tem, mais do que usado, abusado de suas prerrogativas, com troca de relatores, com expedientes de marcação e remarcação de audiências, sessões plenárias, justamente a fim de protelar ao máximo o fim do julgamento. Então, nesse ponto, eu diria que, para além da eficiência de uma defesa que efetivamente existe, há um abuso efetivamente da sua condição de presidente da Câmara para retardar o processo, que hoje, sem dúvida alguma, é o mais longo que existe de todos que já ocorreram. Um detalhe, um dispositivo do regimento interno obriga, depois de passado o período X, que eu creio que são 6 meses, que tudo o que tiver na mão do Conselho de Ética tem que ser ignorado, porque esse processo tem que sobrestar aos demais. Ele tem que ser analisado de toda forma. E aí eu faço ao cabo de até 6 meses. E o dele já completou isso. E aí o que é que eu acho curioso? Eduardo Cunha, ele segurou o processo do impeachment, que no caso da Câmara é só a autorização para que o Senado processe o impeachment. Segurou na gaveta durante várias semanas, enquanto ele negociava em favor dele no Conselho de Ética. Ele queria barganhar com o governo, ele tentou se salvar guardando esse impeachment. E, enquanto isso, ele retardou os trabalhos do Conselho de Ética. No momento em que... Porque, veja só... Também isso seria uma quebra do decoro parlamentar. Mas é porque as comissões da Câmara, elas funcionam da seguinte forma. Elas não têm um prazo de tantos dias, elas têm um prazo de tantas sessões plenárias. Então, o plenário, ele funciona diariamente, menos nas sextas-feiras, na segunda tem sessão, e aí cada sessão conta para o prazo da comissão lá. Então, o que é que ele fez? Enquanto era o Conselho de Ética, o plenário se reunia em sessões extraordinárias. Ele nunca se apressou. Quando ele resolveu colocar em prática o processo contra a presidente Dilma Rousseff, que ele viu que não tinha mais jeito, que o governo não ia ajudá-lo, ele começou a marcar sessões nas segundas
e nas sextas, que nunca tinham. Sessões ordinárias. Sessões ordinárias, que era para poder contar o prazo mais rápido, para demorar menos tempo, para permitir que a defesa de Dilma tivesse menos tempo para se montar. E aí já ameaçou marcar sessões no sábado, inclusive, que era para encurtar ainda mais o tempo. Então ele deixou a Advocacia da União, os advogados da presidente Dilma, amarrados com um tempo muito curto, exíguo, para se defender. Então, se ele quer, como presidente, ele tem a prerrogativa de marcar essas sessões e de acelerar processos. Ele poderia ter feito com o dele, mas ele usou a prerrogativa exatamente no inverso, para retardar o processo. Uma coisa é o Conselho de Ética se reunir para julgar um colega lá qualquer. Outra coisa é o Conselho da casa. se reunir para julgar o presidente da Inclusive, casa e não o presidente qualquer. O Conselho está submisso às decisões da mesa diretora, Também, presidida exatamente, por ele. Também. Então, e não é um presidente qualquer. Né? Esperto, experiente, conhece bem o regimento. Ele é tido na Câmara como o maior craque de regimento interno. É um regimentalista, Ele conhece sabe todas as filigranas do regimento. Então não é fácil. Não é fácil. Tem um assessor que sabe mais do que ele lá. É famoso também na Câmara o assessor dele por conhecer mais ainda o regimento interno. Vamos fazer um intervalo curtinho. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é a quebra do decoro parlamentar. Até já. Estamos de volta. O Opinião Pernambuco discute hoje um tema caro, a pauta política brasileira, a quebra do decoro parlamentar. Participam do nosso programa o procurador do Estado, advogado e professor de Direito Constitucional, Marcelo Casseb, o deputado estadual e presidente da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Tony Gel, e também o jornalista Sérgio Montenegro. Procurador, quais são os casos mais, não sei se a gente poderia chamar de mais graves, mais flagrantes da quebra do decoro parlamentar, pelo menos na sua opinião? O que é que o senhor considera que mais agride o decoro parlamentar? Dentre essas situações previstas pelos regimentos internos de Senado, Câmara, enfim. Eu acho que o abuso das prerrogativas parlamentares, quer dizer, e quando a gente pensa, por exemplo, para usar a questão que está na pauta do dia, da semana, o caso do deputado Jair Bolsonaro, que ele se vale da sua prerrogativa de imunidade parlamentar, né, de falar aquilo que ele pode falar no exercício do seu mandato, para atingir terceiros, como foi o caso claro na fundamentação do voto dele na sessão do impeachment. Quer dizer, ali é algo que realmente deixa qualquer brasileiro indignado com aquela situação, porque ele está lá em prol do interesse público, presumimos que ele está lá em prol da melhora de uma construção de uma sociedade mais digna, mais justa, e quando nós vemos aquilo, a gente percebe que é totalmente o contrário. Então, isso nos deixa indignados, juntamente com os atos de corrupção, né? Eu acho que também o abuso da prerrogativa, com os atos de corrupção que muitas vezes são feitos a partir desta prerrogativa, do poder que tem um parlamentar, de negociatas que se fazem a partir de contratos, como a gente tem assistido e, enfim, nessas operações que vão se seguindo, deixam qualquer brasileiro, qualquer cidadão indignado. Então, eu vou mais uma vez aproveitar a oportunidade aí que o senhor me dá para chamar trechinhos da votação do impeachment da presidenta lá na Câmara Federal, e nesse trechinho aí selecionado tem o pronunciamento de Jair Bolsonaro. A gente assiste e volta a conversar. Eduardo Cunha, você é um gangster. E o que dá sustentação à sua cadeira cheira a enxofre. Eu voto
por aqueles que nunca escolheram o lado fácil da história. Eu voto por Marighella, eu voto por Plínio de Arruda Sampaio, eu voto por Evandro Lins Silva, eu voto por Arraes, eu voto por Luiz Carlos Prestes, eu voto por Olga Benário, eu voto por Brizola e Darcy Ribeiro, eu voto por Zumbi dos Palmares, eu voto não! Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Como vota, deputado? Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou constrangido de participar dessa farsa, dessa eleição indireta, conduzida por um ladrão, urdida por um traidor, conspirador e apoiada por torturadores, covardes, analfabetos políticos e vendidos. Essa farsa sexista, em nome dos direitos da população LGBT, do povo negro exterminado nas periferias, dos trabalhadores da cultura, dos sem teto, dos sem terra, eu voto não ao golpe e durmam com essa, canalhas! O Tribunal de Acessão foi montado com o inquisitor à frente, seu Eduardo Cunha. O da Bahia se diz, com tiranos não combinam brasileiros corações e o Brasil não engolirá sua tirania e nem o cretinismo parlamentar. É não ao golpe, não ao golpe. Hoje nós estamos extirpando Lula e Dilma e ele vai para a cadeia. Eu estou votando sim pelos crimes que Dilma cometeu e não é só passar cheque sem fundo em nome do povo brasileiro. Ela roubou na refinaria, roubou na Petrobras e roubou em Belo Monte. Ela não é honrada. Eu voto sim pelos princípios em respeito à vida, à liberdade e à justiça. Bom, vamos por partes, né? Porque aí tem muita coisa. Eu queria começar por Bolsonaro. Porque ele faz uma apologia a um torturador. E porque esse torturador que ele elogiou foi o torturador da presidenta da República, que é a maior autoridade do país. Isso é quebra de decoro parlamentar? Hoje nós temos uma grande polêmica em torno justamente dessa verbalização que ele fez. A OAB seccional do Rio de Janeiro propôs uma representação na Câmara dos Deputados, dirigida ao presidente Eduardo Cunha, pedindo justamente que ele fosse, dizendo que foi uma clara quebra de decoro parlamentar e pedindo as providências cabíveis, que provavelmente será, caso devidamente apurada, a cassação do mandato. Por quê? A imunidade, mas é uma situação delicada porque ele estava no exercício do voto dele. O parlamentar ele tem o direito de fundamentar o seu voto da forma que bem entender. Ele estava no recinto da Câmara, no exercício do voto e proferiu aquela manifestação para fundamentar, ou a pretexto de fundamentar o voto. Ele sabia disso. Mas há o detalhe que é justamente esse, é que ele fundamenta isto a partir de uma apologia
Alguns dizem ao crime de tortura, que seria até uma interpretação discutível, mas sem dúvida alguma ele fez uma homenagem, rendeu uma homenagem, uma apologia a um criminoso, que foi inclusive já judicialmente declarado torturador. Primeiro. Na Justiça Paulista. Foi o primeiro a ser reconhecido como torturador. Sim. Condenado a pagar danos morais, né, às famílias que tiveram no seu seio vítimas de suas práticas de tortura. Então, nesse caso, a imunidade parlamentar, que é quase que absoluta, ela cede diante do fato de ele ter cometido uma conduta que está tipificada no Código Penal. Mas é uma questão extremamente sensível, porque nesse caso é evidente, assim, né? Repugna, né? É quase auto-evidente que está errado, que contraria os tratados internacionais, que agride qualquer um, especialmente porque ele fez para agredir uma pessoa específica. Que, por acaso, é a presidenta da essa República do país. representação, A quem ele deve respeito nos termos do Código de Ética. É um dever dele de parlamentar. essa representação, inclusive, da que a OAB entrou, eu creio que entrou com outra na Procuradoria-Geral da Foram República, duas. artigo 287 do Código Penal, Do Código que é crime Penal, contra a que paz é, pública. é né? apologia a crime ou a criminoso. Isso. Deputado, e aí algumas pessoas também, na hora de justificar o voto, foram muito contundentes e em relação ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele foi chamado de gangster, de diabo, porque diz que a cadeira dele cheirava enxofre, De ladrão. de ladrão. À luz da ética parlamentar, o senhor como presidente da Comissão de Ética da Assembleia, isso se configura quebra do decoro parlamentar? Estela, se você me permite, eu gostaria de dizer que Bolsonaro sempre fez esse tipo. Eu fui deputado federal com ele durante 3 mandatos. Eu imagino que Bolsonaro seja o deputado que mais respondeu a processos internos na Câmara dos Deputados, porque ele faz esse tipo. Ele tem um nicho que ele legisla para esse nicho, ele dedica o seu mandato. Reformado, né? Capitão do Exército, reformado. Então, ele dedica o mandato dele a esse contingente, a esse nicho, e ele se elege com facilidade, se reelege com facilidade. Tem 2 filhos, se eu não estou equivocado, um deputado federal, outro estadual, né? Em São Paulo, o Eduardo, enfim. Né? Eduardo é federal e tem um outro em São Paulo, na Então, Assembleia de São Paulo. ele sabe como agir. Ele tem a opinião que eu tenho é o seguinte, é que ele tem certeza de que ele não sofrerá punição pelo que ele disse. Essa convicção que ele tem, porque ele sempre fez isso. E está aí, vai renovando os mandatos, etc, etc. Por outro lado, também tem essa questão de alguém apontar para quem está presidindo lá os trabalhos e dizer Vossa Excelência é ladrão, e chama de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um ladrão. Vossa Excelência é um gangster. Vossa Excelência é um gangster. Isso pode? E a presunção da inocência? Estou dizendo que Eduardo Cunha é inocência, não sei. A essas alturas não dá para tomá-lo como inocente. Também, tudo bem, mas também não dá para condená-lo de antemão, porque ele será julgado, tudo será apurado, ele terá que ser julgado. Não é? Então, nós estamos num Estado democrático de direito. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Tá? Então, neste caso... Deveria. Exatamente. Deveria. Deveria. Neste caso do Eduardo Cunha, ele, inclusive, falou que vai processar lá uns 40. E no nosso direito, entendeu? Há margem para ele processar esse pessoal todo. Por quê? Porque ainda não está provado. Há indícios fortes. Há indícios fortes, e aqui o doutor Marcelo Casseb, entendeu? Que é um conhecedor profundo dessa questão, ele pode até esclarecer. Há indícios muito fortes. Quer dizer, hoje dificilmente você encontra alguém que vá dizer que o Eduardo Cunha é um inocente, que não tem nada. Todo mundo acha, não é? Entendeu? Inclusive eu acho que ele pecou e muito, que ele tem que responder, porque no mínimo ele sonegou informações importantes, no mínimo, tá? Mas uma coisa é ele está
a caminho de ser processado, e outra coisa é ser processado e transitado em julgado. Não é? Há uma diferença, há uma distância. Então, eu acho que os comportamentos ali, tanto de um lado como de outro, foram sofríveis, como também foi no impeachment de Collor, né? A gente sabe, né? Gente que estava com Collor na véspera e no dia votou pela mulher, pelo filho, pelo papagaio, pelo gato, pelo cavalo, enfim, votou dessa forma. A quebra do decoro parlamentar, a ela faz-se vista grossa, na sua opinião? É aquilo que a gente falou no começo do programa. O Código de Comportamento Parlamentar ele tem vários incisos, várias regras de comportamento que a gente, no dia a dia, de quem cobra, inclusive, o Congresso Nacional, vê que não é uma coisa levada a cabo como deveria. Não é? Você encontra deputados que se ofendem mutuamente, tanto em sessões plenárias quanto em sessões de comissão. Já teve deputado que partiu para as vias de fato. Isso é uma agressão. Como está sendo discutido agora, a cuspida de Jean Willis no Bolsonaro. Se é uma agressão... Vamos mostrá-la no próximo bloco. Se é uma agressão ou não. Já teve deputado que trocou tapa. Né? Fora a questão do tráfico de influência e da propina, que é uma coisa que acompanha a classe política, é claro, vamos fazer as exceções, claro, mas a classe política ela é marcada por isso. O Congresso Nacional, inclusive, tem uma sombra que para pelo Congresso, em cima do Congresso a respeito disso. Então, para nós jornalistas que cobrimos isso, a gente às vezes tem que escolher até o caso que vai entrar, porque são tantos que você não tem como mergulhar em tudo. Se for fazer jornalismo investigativo em cima de tudo isso, você vai ter que ter uma legião de jornalistas, pelo menos 513 jornalistas lá dentro, igual os parlamentares. Então, é uma coisa que arraigada no Brasil, República Velha, no Brasil Império e agora no Brasil moderno, da era moderna, inclusive dentro da ditadura militar, que a gente sabe que houve muita corrupção também na época no parlamento, quando o parlamento funcionava. Então, a corrupção ela vai de encontro ao decoro parlamentar quase que cotidianamente. Procurador, falamos agora há pouco, o deputado Tony Geu falou sobre as agressões, os xingamentos contra o deputado da Câmara, Eduardo Cunha, ressaltando que há suspeitas, né? Assim, ele responde a processos, mas ele ainda não foi julgado e condenado. E foi lá chamado de ladrão, de gangster e tal. Se isso configuraria aí quebra de decoro parlamentar e se essas pessoas, sim, poderiam ser processadas por Cunha. E aí tem um caso que é o da presidenta, que foi chamada de ladra por um outro deputado, e o caso dela é um pouco diferente do de Eduardo Cunha, porque sobre ela não cai nenhuma denúncia de formação de quadrilha, de roubo, de remessa de dinheiro para o exterior, remessa ilegal. Há uma diferença entre a acusação que se faz a Eduardo Cunha naquelas circunstâncias e a acusação que se faz ou que se fez à presidenta também naquelas circunstâncias? Esse é o ponto que torna a questão extremamente delicada, porque se a gente parte do pressuposto que, no caso do deputado Bolsonaro, é possível um processo, ainda que seja no âmbito estritamente político da quebra do decoro parlamentar, responsabilizado pelo que ele verbalizou, também, por simetria, pelo mesmo raciocínio e fundamento, a gente poderia passar a concluir que, em relação ao presidente, os deputados que se manifestaram deveriam ou devem responder. Mas essa é uma questão extremamente delicada. O Supremo Tribunal Federal, há pouco tempo, julgou um recurso... Vou lhe interromper. Certo. Porque a gente vai ter que fazer um intervalo e, na volta, eu lhe repasso a palavra. Nosso intervalo é curtinho, a gente volta daqui a pouco para continuar essa discussão. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é a quebra do decoro parlamentar. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. A quebra do decoro parlamentar é o tema do nosso programa. Participam o procurador do Estado, advogado e professor de Direito Constitucional, Marcelo Casseb,
o deputado estadual e presidente da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Tony Gel, e também o jornalista Sérgio Montenegro. Eu lhe tomei a palavra no bloco anterior, quando o senhor estava exatamente explicando as duas situações, aqueles parlamentares que tinham agredido o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, chamando o presidente da Câmara de ladrão, de tirano, e o deputado que tinha chamado de ladra a presidenta da República. Certo. Então, eu estava dizendo que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, no final do ano passado, julgou um caso que dizia respeito a vereador. No recinto da Câmara, houve uma discussão em torno entre dois vereadores, e um chamou o prefeito de bandido, porque já tinha proposto uma representação contra esse prefeito, e que a menção ao nome do prefeito naquele recinto deveria ser vedada, inclusive diante dos atos comprovados de corrupção por ele cometidos. Esse vereador ele foi processado, em primeira instância na Justiça ele perdeu, a decisão foi confirmada no Tribunal de Justiça, dizendo que efetivamente naquele caso ele tinha extrapolado a sua própria prerrogativa e, portanto, não estaria coberto pela sua prerrogativa da imunidade. O Supremo Tribunal Federal se entendeu, ao contrário, que ele, por mais que tenha saído da linha, por assim dizer, ele estava no exercício do mandato. O proferimento que ele fez tinha pertinência com a matéria que estava em debate. Apenas, talvez pelo calor da emoção, pela indignação do momento, ele se excedeu de forma indevida. E ali não estávamos, segundo os ministros falaram, a julgar a moralidade ou para serem moralistas em relação a tecer parâmetros de conduta ou de palavras em relação aos parlamentares. Mas nesse julgamento, o Supremo disse o seguinte: olha, a imunidade material, ela não é absoluta, ela cede em face dos limites estabelecidos pela própria Constituição. No caso da fala, dos votos dos parlamentares, ela tende sim a uma proteção a mais ampla possível, que é justamente para assegurar o pleno exercício do mandato. O deputado aqui sabe bem o que significa isso. Você correu o risco de ser tolhido em sua manifestação porque alguém pode lhe processar porque se sentiu injuriado ou caluniado. Até porque, se o senhor me permite, eu diria o seguinte, professora Estela, o prefeito, com certeza, lá na Câmara dessa cidade, ele tem o seu líder do governo que está ali para contraditar, entendeu? Para fazer a defesa. Vossa Excelência tem que medir as palavras, tá? E colocar aquele que acusa indevidamente no devido lugar. E aí é o debate político, se há uma acusação, entendeu? Ele pode contraditar, ele pode fazer a defesa, o direito ao contraditório. Então, nas casas legislativas, tem liderança de oposição, liderança de governo, justamente para isso. E o parlamentar, ele tem direito à voz e a voto, tem a imunidade, a liberdade de se expressar, não é? E ele assume ali toda a sua responsabilidade. Se houver, assim, esse trabalho de limitar o que vai se falar e tal, vai deixar a coisa, não é, muito, como se diz na gíria, morgada. Não é? Então, só para concluir a ideia, então o Supremo disse o seguinte, que naquele caso específico não poderia se cogitar de responsabilidade civil ou criminal por conta daquele debate. Mas isso não impediria que a própria Câmara apurasse a responsabilidade política por quebra do decoro. Vamos ver mais um caso relacionado ao que a gente está discutindo agora, que foi lembrado por você, Sérgio, que é a reação de Jean Willis lá com o pronunciamento de Bolsonaro. Por favor. O momento aí em que ele cospe em Bolsonaro, certo? Veja só, já estava conversando hoje num outro debate com
o ex-ministro Gustavo Krause lembrou uma coisa, cuspiram no rosto de Jesus Cristo. Então, a cusparada ela pode ser pior do que uma tapa, porque é um negócio muito ofensivo. Né? É uma coisa execrável. Em alguns países é tirar o sapato, né? Para tirar o sapato, jogar o sapato, enfim. Mas eu não sei se bem a cusparada ou o ato em si de cuspir, que é muito pior. Então, aí cabe essa dúvida. O Bolsonaro, ele, como disse o deputado Tony Gel, ele faz esse tipo. Mas isso não perdoa, não exime de ter, eu acho que de caso pensado, ido para o microfone para agredir a presidente, lembrando uma coisa que para ela é muito caro, muito doído, porque ela foi torturada sob ordens do general Ustra, que é notoriamente conhecido pelas maldades que usava nas torturas. A presidente Dilma provavelmente deve ter tido e tem ainda alguns pesadelos com isso. Então, ele fez por uma maldade grande. O Jean Willis, ele também é conhecido por um tipo que faz na Câmara, ele tem a metodologia dele é conhecida, ele é bastante agressivo. Você viu que na hora que ele votou, ele chamou todo o Congresso de canalhas, durmam com isso, canalhas, ele é assim. Eu já vi ele em outras sessões de Comissão de Justiça, como é que ele atua. Os deputados têm até mantêm uma certa distância dele. Então, aí é a coisa de medir os dois pesos. Mas a intenção dele foi agredir. Ou foi revidar, vamos dizer assim, foi revidar. E isso lavou a alma de muita gente. Porque eu acho que entre falar no torturador e dar uma cuspida na cara de quem falou do torturador, isso lavou a alma de muita gente. Então, só a questão jurídica agora que tem que pesar nisso. Porque a questão política a gente já viu. No parlamento, quando há taquígrafos, o presidente tem, entendeu, autonomia para determinar que se retirem, né, das notas taquigráficas determinadas expressões ali. Ele pode fazer isso. Quando não, numa Câmara de Vereadores de uma cidade do interior, cidade pequenininha, etc. e tal, então que aquelas expressões não constem na ata, entendeu? E aí resolve-se o problema quando alguém, assim, um parlamentar levado por uma forte emoção, não é, se expressa de forma inadequada, entendeu? Passa dos limites ali e que até se arrepende depois, acontece muito isso. Então, são retiradas das notas taquigráficas e não constam das atas e a questão está resolvida. Eu vou trazer aqui agora uma pergunta, procurador, é de Ariano Batista. Ele quer saber se os crimes cometidos antes da eleição de um membro, de um parlamentar, crimes políticos ou não, se eles podem ser considerados quebra de decoro e levar à cassação desse parlamentar. Quer dizer, um crime que foi cometido antes dele estar no cargo, mas só revelado depois que ele tinha assumido aquele cargo. O entendimento que se tem predominante hoje é que a quebra do decoro decorre de atos praticados no exercício do mandato. Existe até uma discussão em relação à recondução do parlamentar no mandato subsequente. Se aquele ato anterior, que ele cometeu no primeiro mandato, por conta desse ato ele poderia ser punido no seu segundo mandato. Há um entendimento que, relativamente ao decoro, sim, não há uma quebra. O princípio da unidade da sessão legislativa, né, da legislatura, melhor dizendo, que compreende aquele período de 4 anos, ele não haveria ali uma solução de continuidade, de modo que, para a representação pautada numa alegação de quebra de decoro parlamentar, ele poderia vir a ser, sim, sofrer uma sanção por conta disso. Porém, se foi antes do mandato, não. Não. Oi, deputado. Eu poderia tentar dar uma contribuição nessa questão aí. A partir da diplomação, não precisa nem o parlamentar ter assumido ainda, a partir da diplomação, qualquer ato, não é, que ele venha a cometer, não é, qualquer crime, etc. e tal, pode sim ele ser punido até com a cassação, até com
a cassação. Os casos anteriores, não, mas a partir da diplomação, sim, pelo menos falo pela Assembleia Legislativa, pela Comissão de Ética, pelo Código de Ética da Assembleia Legislativa, e quero crer que na Câmara, no Congresso, deve ser assim também. A situação é a mesma para o Executivo, quer dizer, um prefeito, um governador, que depois de a partir da diplomação, sim, com certeza. E aí tem um foro privilegiado, por exemplo, o prefeito, não é, ele é julgado criminalmente só pelo Tribunal de Justiça, não pode ser um juiz primário, tá? Um juiz não é primário, tem que ser pelo Tribunal de Justiça, o parlamentar da mesma forma. Em relação Deputado, aliás. ao chefe do Executivo, a gente tem claramente esse debate em relação ao próprio processo de impeachment, né? Porque parte das alegações de edição de decretos ou de operações fiscais, operações de créditos, né, indevidas, foram realizadas, ou parte dela foi realizada, no mandato anterior. Então, se argumenta de que ela não poderia responder por atos anteriores ao exercício ao do mandato vigente. Em relação à quebra do decoro parlamentar, casos que você considera emblemáticos? Tem de tudo, né? O primeiro parlamentar cassado, eu até contei isso aqui antes do programa, o primeiro parlamentar cassado do Brasil, em 1947, se não me engano, foi um parlamentar fluminense, Benedito alguma coisa. Não gravei bem agora, mas a história é ótima, porque ele foi fotografado, ele teria, segundo a Câmara Federal, se deixado fotografar só de cueca. E foi publicado na revista O Cruzeiro, que era a maior revista de circulação da época. Ele disse que foi flagrado pelo fotógrafo sem querer, mas não adiantou, ele foi cassado. Mas tem os casos mais escabrosos, por exemplo, não sei se, acho que muita gente lembra do deputado Idelbrando Pascoal, vulgo Idelbrando Motosserra, lá do norte, que é da região do norte. do Acre, que era envolvido com crime organizado, e ele gostava muito de tirar membros das pessoas com a serra elétrica, motosserra. Então ele ficou conhecido e ele foi processado pela Câmara por envolvimento com crime organizado e cassado. Mas a gente tem hoje, o histórico hoje no Congresso Nacional, de cerca de 200 deputados e senadores cassados no Brasil, de 47 para cá. Desses, 30 e poucos foram pelo AI-5, alguns outros pela ditadura, não pelo AI-5, mas por outros crimes que a ditadura apontou. Mas a grande maioria, por exemplo, Sérgio Naia foi cassado por tráfico de influência na Constituição Civil, que o prédio caiu. Lembra aquele prédio que desabou no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. E ele terminou cassado. Tem uma deputada que fez a dança galinha. Inclusive, ela estava de amarelo. Deputada do PT de São Paulo, né? Não me lembro bem. Eu sei que alguém que ela gostava não foi condenado e aí ela fez uma dança da galinha na frente do plenário. Ela foi cassada por quebra de decoro. Antônio Carlos Magalhães, o todo-poderoso do Congresso, do Senado, foi cassado porque violou o painel de votação. Ele queria saber como tinham votado os senadores ligados a ele. Não podia, porque o painel é inviolável. Ele obrigou o senador José Roberto Arruda, seu aliado, que era primeiro secretário, a violar o painel. Foram os dois caçados. Não foram caçados, foram os dois condenados e ambos renunciaram para não perder os direitos políticos. Isso. E voltaram depois. Assim como fez o Jader Barbalho. Também renunciou para voltar depois. O presidente da Câmara dos Deputados, no impeachment de Collor, em 1992, Ibsen Pinheiro, no ano seguinte foi cassado. E foi cassado porque ele fez parte da máfia dos anões do orçamento, que as pessoas já esqueceram. Porque, que foi em 92 mesmo. Que aconteceu em 92 e 93, que foi o julgamento deles. Veja que a gente já teve a máfia dos anões do orçamento, o mensalão, petrolão, etc. e tal. Então, vários foram cassados naquele momento. Inclusive, o Ibsen Pinheiro, que é um homem conhecedor da lei, um fiscal da lei, um promotor de justiça, presidente da Câmara. Bem quisto no Rio muito Grande do bem Sul, quisto, presidente da Câmara, mas foi cassado. Entendeu? Um ano após a cassação Severino do Cavalcante, Collor. que era presidente da Câmara e teve que renunciar ao mandato para não ser cassado por um cheque de R$10.000. O cheque de R$10.000 foi a prova, podia ter havido outros ou não. Mas apareceu um cheque... Para autorizar o funcionamento de um restaurante, né? Um restaurante. Eu vou trazer para vocês agora a pergunta de Ricardo Fragoso. O programa está no finalzinho. Até quando o povo brasileiro vai ter que tolerar a quebra de decoro parlamentar de todas as formas ridículas possíveis por esses que dizem estar exercendo seu mandato pela
população. Não sei se é mais uma pergunta ou se é mais uma queixa, um desabafo. Agora, ninguém chega lá nomeado, né? Pois é. As pessoas precisam entender isso. Ninguém chega lá. Os 513 deputados que estão lá na Câmara dos Deputados representando o povo brasileiro, a soberania nacional, todos chegaram através do voto popular. As pessoas votaram. Obviamente que muitas pessoas já não se lembram mais em quais deputados federais elas votaram. Deixa eu fazer só contraditar um pouquinho aqui. Tem um outro ângulo que precisa ser visto. O povo, às vezes, não vota certo, escolhe errado seus deputados, às vezes é induzido a escolher errado, enfim. A gente sabe como é o nível da educação no Brasil e sabe como é a manipulação eleitoral nas campanhas. Mas, por outro lado, quem faz o código de ética parlamentar são os próprios parlamentares, assim como os próprios parlamentares legislam a reforma política que não conseguiu passar como os brasileiros queriam. Por quê? Porque feria os interesses dos próprios parlamentares. Então, uma reforma política ampla que precisava ser feita para que revisse a legislação eleitoral de 1950, que a gente tem hoje, que é absolutamente falha, que revisse essas coligações e tudo mais, não foi feita porque os deputados que estavam votando achavam que ia atrapalhar a própria reeleição. Então, acabou. Coisa difícil. A gente conversa mais numa outra oportunidade. Muito obrigada, mais uma vez, por terem aceito o convite do Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, muito obrigada pelas perguntas e o Opinião Pernambuco volta amanhã.